Meninos, trocou o tema aí na tela do canal do YouTube? A gente fala agora sobre a equipe do Goiás. E aí é um tema que chama a atenção, porque vários jogadores da equipe esmeraldina, digamos que não estejam correspondendo às nossas expectativas. E jogadores, inclusive, que a gente elogiou demais a contratação. E eu eximo a diretoria de qualquer responsabilidade. São jogadores que a gente aplaudiu. A pergunta que fica é a seguinte: com a troca no comando técnico do Goiás, jogadores deveriam ser afastados ou não? Do jeito que tá, as coisas, né, vão caminhando. Eu fiquei sabendo que a gente não vai ter, digamos que, afastamentos oficiais, mas que alguns jogadores não devem mais vestir a camisa do Goiás. Vão treinar, vão fazer os trabalhos, estarão no dia a dia, mas não devem mais ser aproveitados. Até porque hoje, Tim, tem aquela questão da ação judicial, né? Você afasta o jogador, você toma processo. Mas enfim, o Matheus Carvalho, o que você pensa aí dessa possibilidade? Jogadores devem ser afastados e caso devam, quais jogadores você não contaria mais para essa reta final da Série B, faltando apenas 6 partidas para o final da segundona? Eu contaria com todos os jogadores. O treinador tá chegando agora, ele precisa agregar ou continuar agregando o elenco do Goiás. E eu, com toda sinceridade, não vejo nenhum jogador que esteja desviado na situação de foco, de comprometimento com o clube, mas caso haja, tem que ser um jogador em que o grupo não o acolha bem. Se for um jogador revoltado, se for um jogador da noite e ainda assim seja querido pelo grupo, eu não afastaria. A gente tem que entender que está numa reta final de competição, é um momento de unir todo mundo, é um momento de todos estarem no mesmo objetivo. E qual que é o objetivo? O acesso para a Série A. Então eu não concordo com essa possibilidade, acho que tem que agregar. Eu até acompanhei a entrevista hoje do Carille lá na TV Goiás e foi basicamente isso que ele colocou. Todo mundo com um foco, não só a comissão técnica e jogadores, mas também os torcedores que empurrem o Goiás no jogo contra a Chapecoense. São 6 finais, são 6 jogos extremamente importantes para o clube. Então eu não desejaria ter a notícia de que um jogador ou outro estaria sendo afastado, independente qual for a situação, a não ser que o grupo de jogadores estejam rejeitando esse atleta. 1h44 agora, debate das feras, oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Da Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clinicato, atendimento especializado em saúde mental. Os melhores produtos do campo o ano inteiro você encontra nos hortifrutis do Hiper Moreira. Gente da gente 100% goiano. E é claro, na Esmafer Ferramentas, começou a grande pré-Black Friday. Pega essa oferta, gente. Furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Waltz Tools, uma das maiores marcas do mundo, por apenas R$ 149,90. Black Friday de verdade é na Esmafer Ferramentas. Ligue agora e conheça. 3093-3939. Ferramenta barata é na Esmafer Ferramentas 62-3093-3939. Ivaldo Carvalho, você pensaria nessa possibilidade de não utilizar mais alguns jogadores nessa reta final da Série B? Não, eu acho que não é o momento, porque jogador é muito corporativista e a gente não vê lá no Goiás, na distância, logicamente, nenhum jogador problemático, né? Tipo um Thiago Galhardo, né? Que era aquele cara que a gente sabia que era festeiro demais aqui no Goiás e tal. Não era muito comprometido, tava nem aí com a paçoca. Então, embora o comportamento dele não tenha comprometido nada, assim, não é assim, é aquele cara que, tipo daquele Neto Baiano que você vê aqui há muito tempo, né? Não é nesse sentido, ele não atrapalhou nada. O Galhardo. Não ajudou, mas não foi ele o motivo do Goiás não ter conseguido seus objetivos. Ele só levou um companheiro para um jogo da seleção brasileira de jatinho na madrugada, um dia antes do treinamento, né? Só isso que ele fez. E outras festinhas também, né, comandante? Então, isso aí hoje o Goiás não tem esse jogador com esse perfil, né? Então, eu acho que o Carille não vai fazer isso. Eu acho que o Carille vai tentar ciscar para dentro. Eu imagino isso, porque nessa reta final, acho que é melhor ele tentar dar uma apaziguada nisso aí, tentar dar uma organizada, porque o que acontece? Tinha jogador lá no Goiás negociando premiação sem o Andrino, então estava passando por cima do diretor de futebol. Não tem mais essa figura lá, o diretor de futebol.
de modo que as coisas podem funcionar com mais rapidez nesse tipo de negociação. O Carille certamente ele vai ser comunicado quem são os principais líderes lá no elenco. O principal deles, todo mundo sabe que é o Tadeu, né? Até pela longevidade dele no Goiás. Então eu não vejo nem necessidade de fazer afastamento de jogador assim, porque não há necessidade de tomar esse tipo de medida drástica nessa reta final de campeonato. 1h47. Agora, Camargo, referência na distribuição de peças Baldan para o seu implemento agrícola. A Camargo há 6 décadas, parceira de quem produz. Fricó, a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Lajes Santo Inês, as melhores lajes do Brasil. As lajes não são iguais. Ligue e faça uma cotação. 3246-7200. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. E Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Selo do Inmetro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. Sopema GO. 100% confiança. Tim, dá impacto, cara, quando você... Se bem que assim, isso aqui é informação para os senhores. Caso algum jogador não seja mais aproveitado, a gente vai saber pelas escalações e pelas convocações. Agora não teremos aquele negócio de jogador treinando em separado, jogador afastado do grupo. Isso daí não existe. O Goiás não fará isso até para não correr ali o risco de uma ação judicial futura. O que é um absurdo, né? Isso assim, não acontece mais. Eu digo assim, a justiça obrigar o clube a não poder fazer um negócio desse, né? Se o cara não tá servindo, o clube, naturalmente, ele vai cumprir com as suas obrigações, que é pagar o salário do cara, não é? Aí a justiça, não, além de pagar o salário, você vai ter que aguentar ele aí. Eles falam que é constrangimento. Toma banho na soda. Constrangimento é o cara não jogar porra nenhuma, né? Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. O que você pensa dessa situação no Goiás nessa reta final? Tem essa necessidade para dar um impacto, um choque? Ou você não pensaria nisso mais? Thiago, eu penso bem parecido com o Matheus e o Nivaldo em relação a esse elenco. Eu não vejo nesse elenco jogadores sem compromisso com o clube, como a gente viu o ano passado, o Thiago Galhardo, um David Braz, que não estava nem aí para paçoca, estava se lixando para a equipe do Goiás, se vencer tava bem, se perder tava do mesmo jeito, não mudava nada. Nesse momento eu vejo que esses jogadores considerados grandes contratações, aí a gente pode colocar o Tite, o Rato, o Benítez, são jogadores que não conseguiram jogar com o Goiás. Eu não vejo eles sendo sem esse comprometimento. São jogadores que não conseguiram, tecnicamente falando, ajudar o Goiás até agora. E aí entra esse lado da chegada do Carille. Tem que ter todo esse cuidado, o Carille, até porque eu imagino que... E vai precisar de uma participação muito grande da comissão permanente do Goiás, ali, principalmente Leandrão, esse pessoal da parte técnica, para mostrar pro Carille, esse aqui não tá desse jeito, esse aqui não tá conseguindo jogar. E essa situação de afastar jogador nesse momento eu não acho interessante, não. O ano passado... Por um lado deu certo em cima do Thiago Galhardo, mas é justamente por isso, né? Por falta de comprometimento com o clube. Aí o Mancini, quando detectou isso, o Mancini chegou, tirou o Galhardo, tirou o David Braz. Aí teve esse episódio que você citou da viagem para Brasília para ver jogo da seleção. E o LH, lembra? O LH foi no bolo ali também, foi afastado. O Thiago foi uma fruta podraça que passou pelo Goiás aqui ano passado. Que tava atrapalhando realmente. Fruta ali... podre assim no pior sentido da palavra. Pra mim, naquele momento, aquele tipo de atitude do Mancini foi correta, porque esses jogadores não tinham compromisso nenhum com o Goiás, tava nem aí pro Goiás. Agora, esse ano eu não vejo isso. Lógico, a gente não tá no dia a dia, mas eu não consigo ver, principalmente quando estão em campo, né? O Benítez, mais uma vez, tá passando por problemas de lesões, é um jogador que já veio com um histórico de lesão muito grande, aqui no Goiás não conseguiu jogar nada. Né? Tá machucado já tem algumas rodadas, não tá indo nem no banco. Então já tá na reta final, já que não jogou até agora, né, Nivaldo? Pra que você vai insistir? Não é que não precisa afastar o jogador, mas ele vai ali trabalhar, não vejo ele fazendo nada de errado ao ponto de prejudicar o clube. E o Wellington Rato e o Tite, pra mim, tecnicamente, eles não conseguiram render. É isso que a gente tá vendo. A temporada do Rato tá muito ruim, ela já vinha ruim lá no Vitória, o Goiás apostou no Wellington Rato, que seria uma contratação pra uma Série B de impacto, e pra mim foi, mas tecnicamente falando, ele não jogou, assim como o Tite. Então, mas não vejo essa necessidade de afastar. Por que você não citou o nome do Moraes também, que não tá jogando nada? Mas
Tá o dando Moraes, chute pelo na menos, pelota. Eu também não vejo o Moraes sem falta de comprometimento. Mas Tá no mesmo será bolo. que o problema do Moraes, Thiago, É a bola. Não, mas não é aquele. Eu acho que ele não joga esse tanto. Mas será que o problema dele não é aquele mundo de invenção que o Wagner Mancini colocou em cima dele? O Mancini chegou a colocar ele na Cada ponta dia esquerda. ele numa posição. né? Colocar todo dia numa posição. E eu não coloquei o Moraes também, porque o Moraes, pra mim, não tá nessa prateleira de Tite, de Rato, de Benítez, porque o Moraes, pra mim, não fez na sua carreira o que esses 3 jogadores já fizeram. Mas quando ele chegou, ele foi elogiado igual aos outros, Foi, né? mas ele veio de uma Série D, ele veio de uma Aparecidense, ele não veio de um Vitória, não veio de um Fortaleza. Inclusive, quando o Moraes foi contratado, eu fiquei absolutamente surpreso. E eu acho que ele só foi contratado porque não tinha outro. Não tinha outro. Mas antes da suspensão, da punição lá pela questão da aposta, o Moraes estava na Série A do Brasileiro, tinha jogado Atlético, em Santos, né? Juventude. Não, Santos, Juventude. No Santos ele jogou pouco, Juventude sim, no Atlético Ele jogou teve um uma bom Série A momento, toda. Mas pra mim repito, ele não tá nessa mesma prateleira do que já fizeram o Tite no Fortaleza, o Wellington Rato no São Paulo, Benítez num Vasco, no próprio São Paulo também. Teve um lateral esquerdo do Goiás que se machucou, não foi? Lucas Lovatti. Não, teve o garoto Danilo, que era uma promessa, uma promessa, ele teve uma Mas fratura informação e depois o Lovatti teve uma lesão também. Nesse final de semana, falando com um dirigente do Goiás, eu até citei o nome do garoto. Não tá pronto. Não tá pronto. Quem utilizou o Danilo Precisa de foi o Jair experiência, Ventura. O Jair Ventura utilizou o Danilo no Campeonato Goiano, utilizou ele na Copa Verde, tanto que ele lesiona, teve uma lesão um pouco mais grave no jogo contra o Brasiliense. Depois que o Mancini chegou, o Danilo não foi utilizado. E pra mim, quem fez a melhor função de lateral esquerdo no Goiás na Série B foi o Lepo. Foi o William Lepo quando foi improvisado na direita. Tinha tudo com o Lepo na esquerda pro Diego Caetano assumir a titularidade e arrebentar. Eu acho que caiu de rendimento. Mas foi isso que faltou no Mancini, cara. Igual lá no Atlético lá. Se bem que assim, o Atlético não vai subir, mas o que o Lacerda fez? Ele tava tendo dificuldade na lateral direita, ele improvisou o Jean Dias. O Mancini não tentou outra possibilidade, outro jogador. Na verdade, para mim, o Mancini, ele perdeu a mão quando ele começou a inventar demais. Colocar um lateral no meio campo lá na outra ponta, o Moraes sem caminho nenhum. Pro Vila, por exemplo, ele fez uma salada. Pois o Lucas Ribeiro de volante, primeiro volante, um zagueiro de volante contra o Vila. E jogador de futebol não dá conta, cara. Você fica mudando ele de posição a cada jogo, tentar encaixar demais, não dá. O jogador ele tem que ter uma sequência, ele tem que ter um ritmo juntamente com os outros atletas. Quando o meio-campista, qual que é o nome dele? O Gava machucou. O Mancini, ele já começou a ter dificuldades, né? Porque aí colocou o Benítez, pensou, não, colocar o Benítez aqui como camisa 10 vai dar certo. E não deu certo. E aí foi onde ele tentou sair costurando alguns outros jogadores que acabou não dando certo. Eu me lembro muito no Vila, cara. O Lourenço no Campeonato Goiano, bicho, ele foi ponta direita, ponta esquerda, centroavante, camisa 10, primeiro volante, segundo volante, só no Campeonato Brasileiro que ele foi colocado como segundo volante que ele deu certo. Então, jogador, você não pode ficar mexendo demais. E pra mim, o Mancini pecou exatamente nesse ponto. 1h55, você fala, mestre Tinho, nome das maiores marcas brasileiras, debate das ceras até às 3 da tarde, pedindo o teu like, hein? Oferecimento, Shopping do Escritório, móvel na sua medida. Super Frango, frango é Super Frango. Casarão Goiano, passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso, engenho Cowboys e muito mais. A comida caseira mais gostosa do Brasil. BR 060 em Cesarina. Vem pro Casarão Goiano. Gente, Window Blue, a película transparente que protege até 90% contra o calor. Pode ser usada no seu carro ou na sua casa. Conheça também a escura Window Premium. Exige original, recusa imitações. Window Blue, proteção com muito mais transparência. E Simbora Restaurante do Lima, o sabor mais gostoso de Goiânia. Simbora Restaurante do Lima, Avenida C4, Jardim América. 24 horas, Simbora Restaurante do Lima. Já deixou o teu like? Precisamos bater 600 likes do canal do YouTube. Faça a tua parte agora, deixa o teu like e te inscreva também aqui no canal do YouTube, Rádio Band News Goiânia. Fala, Tim. Essa questão de improvisação, pra mim, eu não gosto. Eu acho aceitável, como aconteceu diante no Atlético. Quando ele perde ali o Valdir Júnior lesionado, aí tem o Dudu se lesionou, não tinha como pôr. Ele tem que improvisou o Jean Dias acabou dando uma resposta boa. No Goiás, não. No Goiás, quando ele improvisa o Moraes no ataque,
o cara que é atacante falou, porra, o treinador tá colocando um lateral esquerdo de atacante. Eu tô aqui. E o Goiás tem vários atacantes ali e o Mancini insistiu em improvisar o Moraes. E mesmo quando o Moraes não jogou bem, ele acabou não fazendo essa troca, não mudando. E aí ele acaba perdendo essa questão que a gente fala de perder o grupo. Ele perde a confiança porque os jogadores não confiam mais no trabalho do treinador. Quando ele começa a fazer esse tipo de improvisação e mesmo a improvisação não dando certo, ele não conta com você, ele não coloca você para jogar. Então, para mim, o Mancini realmente nessa questão de improvisações, ele acabou perdendo o controle do grupo ali, acabou perdendo o grupo e o time caiu demais de rendimento. 1h56, mais um superchat aqui do Josimo Andrade, mandou R$5 pra gente. Torcerei pro Goiás subir, quero ver Goiás de Remo na Série A do Campeonato Brasileiro. Obrigado, meu amigo, mais R$5 aqui pra gente. E você que tá de besteira aí, tá de bobeira, vai deixando o teu like também. Um abraço pro do Reis Oliveira, gente, vamos preservar o profissional Mancini. Ele deixou o Goiás no G4, não foi tão ruim como muitos pintam, não. É o do Reis lá de Adelândia também participando com a gente. O Reginaldo Gondim também tá ligado. O Márcio Matos também tá ligado aqui no canal do Tu, perguntando da camisa daqui a pouquinho. Segura aí, fica na audiência, que daqui a pouco eu vou vestir o manto do Remo, viu? Um abraço pro Nando, motoqueiro remista. Acho que sobe em Curitiba, Remo, Goiás e o Atlético Paranaense. É isso aí, família. Like, superchat. Muito obrigado pela grande audiência. Sobre essa questão citada aqui pelo Nivaldo, cara, eu não tenho nada contra a pessoa do Tadeu. Nada contra. Só que pra mim no futebol tem a liderança positiva, a liderança negativa e a liderança que não fede e não cheira, sabe, Tim? Sem aquela liderança que não altera nada. E pra mim o Tadeu tá no meio dos dois aí. Ele não é uma liderança negativa porque é uma figura bacana, é uma figura que merece o nosso respeito. Mas também não é uma figura positiva, porque assim, ele é líder. O que o Goiás ganhou nesse período? Muita gente chamava o Arden Menezes de paneleiro, você se lembra? Você se lembra, Matheus? Ah, o Arden é paneleiro. Cara, que panela boa na época dele, hein? O Goiás ganhava campeonato goiano toda a temporada, jogava mais Série A do que Série B, ganhou 2 edições de Série B do Campeonato Brasileiro, chegou em final de Copa Sul-Americana, ganhou 3 edições de Copa Centro-Oeste. E na época do Tadeu, o que o Goiás ganha, gente? O que o Goiás ganhou com o Tadeu no gol? É claro que ele não joga sozinho. Mas assim, cara, liderança positiva? Que liderança positiva é essa? Eu não gosto, Thiago, e falo agora como ex-atleta, porque eu vejo que o atleta ele não deixa de ser um funcionário do clube. Ele é um funcionário do clube. E quando ele quer exercer mais do que sua função pede. A função de ser um jogador de futebol, ela já não é tão simples assim. Você tem que estar bem o tempo todo, porque o torcedor vai te cobrar o tempo todo. Aí quando você começa a querer intervir em situações que não pertencem a você, por mais que às vezes acontece muito, um jogador ou outro não gosta do treinador, mas aí você vai ficar começando a fazer panelinha, não tô falando que é isso que está acontecendo, ou que aconteceu no Goiás, mas já vi jogador, não gosta do treinador, aí chega no diretor para querer falar alguma coisa ali, para insinuar, para trocar o treinador, porque ele não gosta desse ou daquele. Então eu nunca gostei disso, e não vou gostar jamais. Para mim o jogador ele tem que se responsabilizar por aquilo que ele faz dentro de campo, e não é fácil, porque você tem que estar bem o tempo todo, porque o torcedor vai te cobrar a vitória todo o jogo, independente do adversário. Mas essa questão de premiação aí foi confirmada pelo André? Não sei como que não é ficou lá possível, dentro. gente. Eu só tô citando assim, que eu não gosto que jogadores queiram fazer mais do que a função dele pede, que é de jogar futebol. Quando eles essa questão de premiação, normalmente, não sei se é o caso do Goiás, ela é discutida lá atrás, desde o início da competição. Aí, de repente, no final da competição, que o dirigente em alguns momentos começa a ter um desespero, a achar que não vai dar certo, e pensa em melhorar, aí chama ali 3, 4, 5 líderes e aumenta essa proposta, mas é coisa de momento. Não cabe ao jogador ir no dirigente e ficar pôr na faca no pescoço dele. Se não pagar mais, a gente não vai subir. Repito, não tô falando que é o caso do Goiás, mas já havia acontecer dessa forma. Então, sim, o jogador ele tem que se preocupar em jogar e ele tem que lembrar o tempo todo. Ele é um funcionário do clube. Ele não pode se achar acima de ninguém. 2h da tarde, o que você pensa dessa polêmica, Nivaldo Carvalho? Do Tadeu aí, liderança e tal, o Goiás mal pra caramba, surgiu essa conversa aí, né? Até queria que o André falasse pra gente aqui no grupo se de fato teve isso, né? Porque eu fiquei sabendo dessa situação também, que o Tadeu e outros jogadores teriam negociado questão de premiação. Isso é papel de dirigente, ou não, Nivaldo? Esse negócio de bicho, premiação. Eu também não sei se o Tadeu chegou a negociar a premiação. O fato é que
Premiação é um problema sério aqui no Brasil, é uma cultura nossa, né? O jogador brasileiro, ele vê isso como um fator primordial para conquistas, o que é muito lamentável, né? Até porque a nossa cultura, por exemplo, ela não permite aquilo que se pratica lá na Europa, que é o jogador ele ter uma premiação por determinadas ações que ele individualmente consegue. Por exemplo, se é um atacante, o número de assistências, gols, esse tipo de coisa. Que são muitas produtividade, são muitas relacionadas à produtividade individuais, que no somatório de todos acaba sendo uma conquista coletiva, porque o goleiro, essas coisas. Aqui na nossa cultura não permite isso. A questão de liderança, ela é algo que o líder, ele já nasce com o perfil de liderança, porque não é qualquer pessoa que tem perfil de liderança. Porque a liderança ela tem que ser exercida na medida certa. Tem cara que se propõe a ser líder, mas ele não sabe. Ele é metido, ele se acha o rei da cocada, ele erra na medida, ou às vezes ele não consegue exercer de maneira correta isso. Quando ele vai liderar muita gente, ele tem que compreender que cada pessoa tem uma personalidade diferente. Então tem tudo isso. Por exemplo, e se tratando de jogador de futebol, eu posso citar 2 exemplos de líderes que foram extraordinários. E não são aqui do nosso futebol. O Rogério Ceni no São Paulo e o Marcos no Palmeiras. E eu posso citar lá atrás um jogador que eu já acompanhei, assim, a questão da liderança dele, mais no fim de carreira, mas eu tenho certeza que ele era um líder absolutamente positivo, que foi o Zico. Você imagina o Zico, por exemplo, fazendo uma molecagem que aqueles jogadores do Flamengo fizeram recentemente, entregando uma Libertadores da América para derrubar o Tite? O Zico não, né? Tinha uma identificação muito grande com o Flamengo. Não, você acha que o Zico deixaria uma canalice daqueles jogadores entregando o jogo para derrubar um treinador? Jamais. Nunca! Então o Zico era um líder que ele era tão positivo que ele não admitia um negócio desse jamais. Ele não deixava, ele tomava conta de um vestiário. Então um líder, se tivesse essa figura ali no Goiás, por exemplo, ele jamais deixaria que questão de premiação, de 30, 40 mil reais a mais na conta bancária dele. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo no Goiás, pelo amor de Deus, que não vai chegar lá no Goiás, tá falando um negócio desse. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo assim, jamais isso poderia acontecer. 30, 40 mil a mais na conta não pode ser um impeditivo para você conquistar um acesso. Jamais. 12h04 agora, 12h04 em Goiânia, debate das feras até às 3 da tarde, oferecimento Show Nativo, restaurante da família. A Centro Pisos tem o maior estoque e o maior showroom, tudo para o acabamento da sua obra com o timaço da Centro Pisos. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. Tá todo mundo dizendo sim para essa novidade. É assim digital, completona, fibra e TV. Um pacote e uma net que vai além da conexão e da diversão. Vem com atendimento humanizado e eficiente para você e para sua família. Diga sim e assine já. Simbora Restaurante do Lima, Avenida C4, Jardim América. E Super Frango, a marca de frango mais lembrada pelos goianos. Frango é Super Frango. Teve superchat ali, volta para mim rapidinho pra gente registrar aqui o pessoal que tá investindo na gente. O pessoal que tá abençoando a nossa obra aqui, ó. O Marco Antônio Gabriel mandou mais R$5. O Tadeu quase bateu no Guto naquela final de campeonato goiano e agora corre o risco de perder a vaga justamente pro time do Guto. Seria um negócio lamentável pra nós, né? Tomara que isso não aconteça, gente, pelo amor de Deus. E eu vou falar um negócio. Pelo amor de Deus. Esse rapaz, ele se lembrou de algo que, pra mim, o Tadeu... Isso aí não faz diferença nenhuma pro Tadeu, certo? Mas eu me decepcionei demais com o Tadeu naquele comportamento. Eu acho que o cara nunca pode ter um tipo de comportamento, um profissional pode ter aquele tipo de comportamento que o Tadeu teve com o treinador. Foi lamentável mesmo. Lamentável. Quebra de comando total. Quase que o Guto ganha aquele título. Você lembra, a reclamação do Tadeu foi quando o Guto tira o Nicolas
O Nicolas que hoje E tá coloca o Palácios, né? Tá no Criciúma. Tira o Nicolas pra colocar... aí o Tadeu sai do gol pra reclamar com o Guto. E a substituição do Guto deu certo. Tanto que o Goiás consegue... Leva pros pênaltis. Faz o 3-1, tinha perdido 2-0 o primeiro jogo pro Atlético. Faz o 3-1, saiu perdendo, faz 3 gols, leva a decisão pro pênalti. Aí nos pênaltis teve aquela polêmica do Bitoque, do Hugo. Você lembra que Sim. o Hugo bateu e pegou Sim. nos 2 pés? Acabou o Goiás perdendo. Então, assim, mesmo com aquele... Pra você ver... O jogador não tinha que fazer aquilo. O Tadeu realmente naquele episódio lá, pra mim, ele também concordo plenamente com você, Nivaldo. Ele foi totalmente errado naquele episódio com o Guto. E por muito pouco, o Guto não mostra que tava certo, né? Porque assim, ainda conseguiu levar a decisão pros pênaltis, decisão que tava praticamente perdida, e por muito pouco não consegue aquele título.